Gravando. Como é que fala gravando em espanhol? Grabando? Gravando é ótimo, Eu né? não sei não. Também não sei não, professora. Também não sei. Gabarito. Alguém me confirma isso, eu vou perguntar pra Filó depois. Ah, porque em espanhol fala em japonês. Porque eu não sei falar em japonês, eu só sei Esperanto. falar em inglês, eu quero aprender outros idiomas. Esperanto é um bom Cara. idioma. Aprende o francês, sua não é do francês. A versão Eu achei que ele ia te xingar. Aprende francês, sua. Francês suado Ô, Murilo, eu sei falar algumas coisas, mas gravando eu também não sei falar em francês. Sei lá como é que fala. Professor, aprende Esperanto. É a solução pro mundo. Literalmente. O Munhoso. Então, por que é Munhoso, né, gente? Professor, mas é Gasta sério. nossa Esperanto é uma onda desse língua jeito. simples criada para países diferentes poderem se comunicar. Que a ideia é tipo assim. Você nasceu no Brasil, você sabe falar brasileiro e Esperanto. Aí Eu sei todos os falar outros países português, também né? sabem. Brasileiro não. Sabe Sei falar português. brasileiro é Esperanto. ótimo, Que né? coisa aí, mano? Aí se todos os Fala países falarem brasileiro. Esperanto, aí eles vão conseguir se comunicar mesmo não sabendo a língua natal do outro. É uma ideia revolucionária. Mas só que Mas como é que é Esperanto? Ou todo mundo Esperanto. podia aprender a falar Aí, português essa brasileiro, português brasileiro, que é simplesmente Esperanto é o uma melhor língua bem fácil de idioma. falar. Não, eu gosto de português. Eu gosto de português e espanhol. Murilo, tem Esperanto no Duolingo. Eu Não gosto de tem- espanhol. eu não tenho gosto da minha, certeza. da minha- Eu tenho minha certeza língua. que em Esperanto não tem a palavra songamonga, por exemplo. Coisas que só o português Boa, ia então, colocar pra essa daí é gente. muito boa. Lá ele só coloca palavras necessárias. Não, eu não quero descer. Eu quero poder falar songamonga. Você tem algum idioma que eu não posso falar songamonga? boa. Sou um galonga? Gente, O que é isso aí, mano? Professora, O Brasil- aquilo é verdade? Aquilo é verdade? É um print real. Gente, sim, eu tirei da internet, mas é verdade. Meu Deus. Gente, mas vocês acham que é que vocês não Almeida, acontece tanto, mas às vezes eu recebo alguns. Não aconteceu Songalonga. comigo. Mas às vezes Pernamanga. acontece uns negócios lá nos comentários, nos privados também, que eu fico, gente. Por quê, né? Aí às vezes eu tiro print, compartilho, mas aí eu escondo o nome dos alunos, né? E virar meme. Mas eu escondo o nome das crianças, né? Pra não expor ninguém. Foi na mão, Ai, Professora. tô ligado, Não, amigo, tô ligado. Vai ser uma velho. Vamos lá. Como é que é? Songalonga. É songamonga, songalonga. Uau, A gente. É muito engraçado. Longa. Vamos lá, pessoal. Página 146, exercício 1. Beleza. Calor e temperatura. Então tá lá. Reescreva as frases para que fiquem conceitualmente corretas. Conceitualmente corretas. Lembra que quando a gente começou a falar, eu comentei um pouco sobre isso, que no nosso dia a dia a gente fala alguns termos que na física são incorretos, mas no nosso dia a dia não tem problema você falar, tipo, nossa, hoje tá muito calor. Tudo bem, sabe, você falar isso, ninguém vai te condenar. Mas fisicamente falando, conceitualmente falando, a gente não pode falar que, por exemplo, hoje tá muito calor, porque o calor não é um estado, né? Calor é um tipo de energia, é uma energia térmica que está em movimento, certo? Então a gente não pode falar que hoje está muito calor. E esse exercício era isso. Então tinha lá a Você me fala alternativa, como, era para você professor? colocar conceitualmente. Teve muito sentido, não. Como não fez muito Realmente, não sentido? teve muito Ó, sentido, por não. exemplo, o primeiro tá assim, ó. Diminua a temperatura do ar-condicionado, porque estou com muito calor. Como que eu consigo reescrever essa frase de uma maneira correta? Pensando aí, pensando nas definições dessas palavras que a gente aprendeu. Diminuir? Como assim, diminuir o quê? Diminuir. Reescreva a o frase ar-condicionado inteira, gente. Porque está frio. Ah, tá. Diminui a temperatura do ar-condicionado porque estou com calor. Mas esse é exatamente o que está escrito no livro. Não, o livro tá Isso aqui tá diminua. errado. Professora, diminua a temperatura do ar-condicionado porque a temperatura está alta.
Ou Pode relativamente alta? pode ser, porque a temperatura está muito alta. Ou pode ser também diminua. Essa parte do diminua a temperatura do ar tá certo. Você mudar a conjugação verbal, Renan, ainda estamos falando de diminuir a temperatura do ar. O que está Essa errado daí aqui vai é porque não é a pessoa não está com muito calor. O que está acontecendo? Então, você pode colocar porque a temperatura está muito alta, ou porque estou recebendo muito calor do ambiente, porque esse calor não tá, que a pessoa está sentindo, não é isso? O Na calor do verdade, não ambiente que devia está sendo ser. passado para a Coloquei pessoa. temperatura alta. Senhora, na verdade não devia ser. Está muito frio por causa que o ar-condicionado abaixa a temperatura. Ô, Tom, Ô, Lucas, mas a pessoa está falando para diminuir o ar, quer dizer que o ar não está abaixo. Eu sempre tive uma dúvida. Tipo assim, temperatura, ela é relativa. Tipo assim, ela é uma unidade de medida. Mas calor também é? Tipo, eu posso falar, está muito pouco calor. Alguma coisa assim, tipo, o calor Não, está é isso muito que eu tô baixo. falando. Aí eu me refiro a Gente, frio. não. O que é calor, gente? O que é calor? É algo relativamente quente. Não. É algo relativamente quente. Não, porque se eu tenho, por É a exemplo, sensação da temperatura em você? ó, se eu tenho, por exemplo, algum líquido Moléculas que mais tá, agitadas. presta atenção. Se eu tenho, por exemplo, alguma matéria, um líquido que está em 10 graus Celsius, e eu tenho um outro líquido que está em menos 2 graus Celsius, algum deles está quente? Não. Estão Não. congelados. Assim, a Tem gente um não mais considera quente que nenhum o deles outro. quente. Mas tem, exatamente. Então, eu não posso, por exemplo, eu não posso falar que, esse de 10 graus aqui tá, pra gente, né, na nossa, pensando aqui, estamos no Brasil, onde 10 graus pra gente um líquido, não é uma temperatura alta, é baixa, esse líquido vai estar gelado. Calma, Lucas. Calma, Lucas, deixa eu terminar a minha conclusão. Então, por exemplo, se eu falar assim, os dois, eu não posso falar que nenhum dos dois, eu não vou falar que eles estão quentes, porque a gente não considera 10 graus, por exemplo, quente. Só que se eu misturo esses dois líquidos, um vai passar calor para o outro, porque independente de qual a temperatura que esteja, esse corpo, essa matéria, sempre vai ter algum calor esse calor é essa energia em trânsito. Então, eu vou transferir essa energia, é a energia térmica. A calor é energia térmica em trânsito. Entendeu? Então, não tem como eu estar com muito calor sozinha. O calor, o ambiente está transferindo esse calor para mim. Aí sim, agora eu estou com muito calor, não. Entendeu? Professora, é correto falar esse líquido aqui está relativamente mais quente que o outro? Sim, você pode falar, esse líquido está com a temperatura mais alta do que o outro. Entendeu? Mas o que eu falei tá certo também? Não, mais quente não, porque é isso que você mesmo falou, que a temperatura é relativa, certo? Por isso que eu falei relativamente. Então, ou é ou não é. Se é relativo, então a gente não pode usar certo. Eu posso falar que um líquido está com uma temperatura mais alta do que o outro, não mais quente. Entendeu? Aí sim. Então, por exemplo, essa primeira frase poderia ficar, né? Diminua a temperatura do ar-condicionado, porque eu estou recebendo muito calor do ambiente, ou porque a temperatura do ambiente está muito alta. Entendeu? Aí eu estou diminuindo. Eu coloquei porque a temperatura está alta. Pode ser? É isso. Onde está a alta temperatura é no ambiente, não é a pessoa. E aí esse calor do ambiente está sendo transferido para ela. Por isso que ela está pedindo para baixar o ar-condicionado. Que aí a temperatura do ambiente vai diminuir e a temperatura dela também, certo? Sim. A B. Vou colocar a blusa para me aquecer, pois estou com frio. Vou colocar a blusa para me aquecer, pois a temperatura está baixa. Alguém colocou alguma coisa diferente? Seria, pois, está frio? Ainda não é essa a resposta que eu gostaria. Ninguém mais? Isso porque todo mundo diz que faz atividade. Pois Tá vendo minha como ninguém faz? temperatura Não corporal nada. está mas essa aí eu abaixo não entendi. do esperado? Ó,
o que acontece? Lembra que a gente falou lá que por que a gente usa a blusa de frio, por exemplo? É pra gente, a temperatura do ambiente está mais baixa que a nossa, certo? Sim. Então a gente coloca a roupa para manter a nossa temperatura e não perder o nosso calor pro ambiente, não é isso? Uhum. E com muita sorte Então, aumentá-la. Só que não adianta muita coisa pra tá bom, né? não, a gente vai manter a temperatura. Então você pode colocar assim: vou colocar a blusa, pois estou perdendo calor pro ambiente. Ponto. Realmente tá me roubando calor. É. Passa o calor. Entendeu? Calor. Mas é isso, ó. No Rio de Janeiro deve ser bem... O trânsito, né? A matéria não, desculpa. Essa energia térmica, ela sempre vai passar do que tem mais para quem tem menos. Isso a gente já sabe. Então, eu coloco a blusa, então vou colocar a blusa porque eu estou perdendo calor para o ambiente. Quando eu coloco a blusa, eu isolo um pouco dessa temperatura do meu corpo e aí eu perco menos calor. Esse calor é perdido com mais dificuldade, vamos dizer assim. Então, eu consigo manter a minha temperatura, certo? Certo. Então, arruma aí, por gentileza. Vou colocar as respostas lá depois também, tá bom, gente? Já. Tá. Beleza. Aí a 2. A 2 é continha, né? Então, a imagem mostra um termostato utilizado para regular a temperatura de uma residência nos Estados Unidos. Qual é a temperatura em graus Celsius correspondente ao valor mostrado no visor? Qual que é o valor que está lá no visor? 38. 68 graus Fahrenheit. Dá para ver bem pequenininho o F Fahrenheit ali, mas mesmo que não desse para ver, como ele já falou que é nos Estados Unidos, eu já sei que é Fahrenheit, certo? Sim. Beleza, então eu vou transformar isso para graus Celsius. Quanto que vai ficar? 20. 20 graus Celsius. Aí, gente, vocês podem ter usado ou a fórmula que está lá no livro ou aquela que eu tinha passado para vocês, que é mais simplificada. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula, gente. Não coloquei os slides? Eu anotei quando eu fui fazer. Fui lá Colocou. Beleza, Sim. então, tanto faz qual método vocês utilizaram, a resposta tem que ser a mesma. Então, vai ficar 20 graus Celsius. A terceira, processo de adaptação, consiste na capacidade do ser humano de criar soluções piriri pororó, cuja temperatura média é de 20 graus Celsius nas regiões polares e termômetros atingem menos 40 graus Celsius. Considerando os valores anteriores, eles querem saber quanto que corresponde a esses valores na escala Kelvin. Então, o que eu tenho que fazer? Converter 20 graus Celsius e menos 40 graus Celsius para Kelvin. E aí ele quer saber a variação do módulo de temperatura, ou seja, a variação de temperatura. Lembra lá do delta? Delta T sobre delta S? Só que aqui não é delta T nem delta S, porque a gente não está falando nem de posição nem de tempo, né? A gente está falando de temperatura, então é variação de temperatura. Uhum. Então é delta Então, T 40 maiúsculo, dividido tá por bom? mil, ou 20 dividido por... Não, gente. Gente, Essa eu errei. atenção. Acho que eu errei. Atenção. Ó, Senhora, é 80? calma, ô, Lucas, não é 80. Presta atenção. Eu errei. Eles não te deram duas temperaturas? Ele falou que vai de 20, né? Que a temperatura lá nesses lugares varia de 20 a menos 40, não é isso? Então ele já falou que tem essa variação. Então é de 20 a menos 40. Então é essa a sua variação de temperatura. Você precisa somar não, desculpa, né? Você precisa subtrair, no caso, esses valores. Só que primeiro você transforma em Kelvin. Certo? Então você vai pegar 20 graus Celsius, vai transformar em Kelvin. Ponto. Aí você vai transformar menos 40 graus Celsius, vai transformar em Kelvin. Ponto. E aí depois você vai pegar o resultado desses dois e subtrair um do outro. Entenderam? Então, por exemplo, os 20 graus Celsius convertendo vai ficar como? Como que é a formulinha rápida lá que a gente falou, que a gente viu de converter Celsius e Kelvin? Kelvin Kelvin não, menor Kelvin. que o grau, Kelvin. maior que 4. 200. Eu errei. Vai ficar assim, ó. Presta calma. Vai ficar assim. Você vai fazer 20 graus Celsius mais 273. Não foi essa a fórmula que eu passei para vocês? Sim. Sim. Então,
Você vai só substituir. Se você já tem o valor em Celsius, porque assim, ó, é K igual a Celsius mais 273. Então, K é o que você quer descobrir. Então, os graus Celsius são 20 mais 273, 293. É. Ponto. Já converti um. Aí o segundo é menos 40. A fórmula é a mesma. Então, vai ficar É Kelvin 200 e igual quanto menos mesmo? 40, É que eu não fiz. 293. Quatro, É só você somar 20, né? É 20 mais 273, 293. 233. Pronto. Ponto. Agora, esses menos 40, então vai ficar Kelvin igual menos 40 mais 273, certo? Sim. A fórmula é exatamente a mesma. A diferença é que aqui o 40 tá negativo, né? É. Certo? E aí? 60? Perfeito. Uau! 60 Kelvin. Né? Que no caso aí na resposta não só tá os números, né? Mas ele já falou que é na escala Kelvin. Então você transformou os dois em Kelvin, depois você fez a variação. A variação não é do final para o inicial? Uhum. Então é isso que você vai fazer aqui também. Então é menos ou mais, professora? Menos. Ou Se divisão? tá menos 40. Não, que divisão, ô Lucas, presta atenção. Se eu tenho menos 40 mais 273, quanto que vai ficar menos 40 mais 273? Alô, Fátima, tudo bem? Vou perguntar aqui. Sora, Será eu que pulei você essa ensinou aula. regra de sinal para os alunos? Porque assim, tá difícil. Gente, menos 40 mais 273, você vai subtrair, porque é menos 40. Sim, é 40 tá 60, negativo. porque você Então deve... vai ficar 233. Aí eu vou fazer 293 menos 233. Vai dar 60. Sim. Agora entendi. Eu só Entendeu? umas coisinhas. Então ficou 60 kelvins. Sim. Kelvins. Beleza, então a letra C, né, que era de alternativa. Sim. A 4 tem um enunciado gigantesco, aí depois lá tá assim. Acho que é a letra A. Com relação ao texto, a temperatura do nitrogênio líquido é menos 200 graus Celsius resfria a estrutura metálica interna do slide quando convertida para as escalas Fahrenheit e Kelvin seria respectivamente. Ou seja, o que ele quer dessa questão? Ele quer que você converta esses menos 200 graus Celsius em Kelvin e Fahrenheit. Então, você vai fazer as duas contas, as duas conversões. Sim, fiz Do Fahrenheit... deu letra A. Oi. Sem graça do meio. O que ele falou? Facinho, mas é letra A. Teve alguém que deu diferente disso? Não. Essa estava bem fácil. É só converter, não precisa converter tudo junto, você faz separado, né? Então você faz menos 200 graus Celsius para Kelvin, depois menos 200 graus Celsius para Fahrenheit. Vai ficar menos 328 e 73. Letra A. A quinta. Leia o seguinte trecho da reportagem. Tarará, tarará. Aí aqui, ó, reescreva o trecho para que fique conceitualmente correto. A mesma coisa da 1, que tá falando assim, ó, meias grossas, botas, blusa de manga comprida, jaqueta, boné, que mais serve para esquentar as orelhas do que para proteger o rosto dos primeiros raios de sol. O que é errado aí? Que ele, em vez de proteger do sol, ele protege do frio. Não, Almeida. Não, não é? Não? Não. Olha esse termo aqui que eles estão falando, ó, que mais serve para esquentar as orelhas. Esse tipo de uma blusa vai esquentar uma orelha? Não, gente, Professora, para conservar a temperatura. Para diminuir a perda de calor. Ou manter a temperatura também, que seja. Muito específico. O Munhoso, mas eu acho que a palavra manter é mais interessante. E é isso. Na verdade, o mais certo mesmo é vocês colocarem que diminui a perda de calor, porque é isso que acontece. Você diminui a perda de calor. Quando a gente fala de manter ou conservar,
a gente entende que esse calor está sendo todo mantido ali, a gente não está perdendo nada. Você ainda perde, mas você está diminuindo porque você está com várias camadas ali de roupa, enfim, de materiais que são isolantes térmicos, certo? Que vão te ajudar a manter essa temperatura. Mas aí você coloca, então, meias grossas, tal, que mais serve para diminuir a perda de calor pelas orelhas, né, das orelhas, do que proteger, biriribararapuroró. O resto fica igual. Senhora, a gente vai corrigir aquele formulário seu que você mandou 4 questões? O negócio do Word, se der tempo, sim, né? Faltou 8 minutos, não sei se é lá. Qualquer coisa a gente corrige amanhã no começo da aula. Aí aqui, tudo bem essa aqui é 5, né? Então você vai colocar aí que serve para diminuir a perda de calor. Professora, Sim, tem uma entendeu. dúvida. O calor vai... A temperatura, ela se muda sempre da mais alta para mais baixa, né? O calor Isso, o calor transfere sempre do mais para quem tem mais, para quem tem menos, tá? Mas, tipo, ele toma o lugar, ou tipo assim, vamos imaginar um lugar hipotético, numa sala onde não importa a temperatura ao redor. Lá, 50% é calor, 50% é frio. O que eles ficariam só mudando ou com o tempo o calor ia tomar todo o lugar? Não, a gente já falou sobre isso, Moioso. A verdade é quando a gente ficar tem morno. corpos com... O que acontece quando você tem corpos com diferentes temperaturas que estão em contato? Você entra em equilíbrio térmico. Então, morno. Eles ficariam lá para Então, sempre. um não toma o calor. Tipo assim, quem tem a temperatura mais quente não toma todo o espaço, sei lá. Você entra em equilíbrio térmico, entendeu? Então, se você tem um corpo que estava com uma temperatura muito alta e um tava com uma temperatura muito baixa, quando você coloca os dois em contato, você vai. Quem estava com a temperatura muito alta vai diminuir, porque está perdendo calor, e quem estava com a temperatura muito baixa vai aumentar, porque está recebendo calor. Então, se eu estava aqui, ó, agora vai ficar equilibrado, entendeu? Então, se tem algum corpo que tá com 50 graus e o outro com 20, entendeu? Aí essa temperatura meio que fica uma média, entendeu? Professora, Aí fica todo mundo morninho ali. Oi, Gabriel. se quando, tipo, você tá dormindo e está com cobertor, você sente um equilíbrio térmico. Por que você sente calor, então, se você tá em equilíbrio térmico? Não, quando a gente coloca a coberta, Eu não sinto calor. Quando a gente coloca com muita coberta, sei lá, tá muito frio, vai, a temperatura tá muito baixa, tipo esses dias que estão fazendo, sei lá, tem um dia que fez aí 10 graus, pelo amor de Deus. Aí a gente tá dormindo com 3 cobertas, meia, touca, não sei o que lá. O que acontece essas coisas que a gente coloca, elas ajudam a gente a diminuir essa perda pro ambiente, não é isso? Só que quanto mais camadas de roupa e de coberta, enfim, mais difícil. A gente precisa dessa perda de calor, porque senão a gente também vai morrer de calor, entende? A gente não quer todo esse calor pra gente. A gente vive num constante equilíbrio térmico com o ambiente. É que a gente não sente, mas a gente tá... Essa transferência de calor tá acontecendo o tempo todo. Agora, eu tô aqui falando. A gente deveria, tipo, dormir com menos coisas e Sai aí pelo- ia demorar mais pra suor, ficar muita- confortável, só que depois não ia sentir calor. Porque quando você coloca muitas camadas, você tá dificultando ainda mais esse calor ser perdido. Aí começa a ficar abafado já, entendeu? Porque aí você tá mantendo muito a temperatura ali. Aí, sei lá, no meio da noite você tira uma coberta para você poder perder um pouco desse calor e ficar uma temperatura ok. Entendeu? Por isso que eu Mas durmo essa perda de com calor uma acontece o tempo coberta só. todo. Tenho uma dúvida. Eu geralmente durmo com 3, no meio da noite eu tiro uma. Fala, Munhoso. Professora, a gente vai, até o final do ano, a gente vai ver só isso de temperatura, ou a gente vai ver outra coisa, tipo, não relacionada à física e química? Ué, mas essas são as matérias, você quer falar sobre o quê? Biologia. Tipo assim, a gente vai Biologia. falar só sobre... por exemplo, a gente vai falar sobre biologia ou outra coisa? A gente Sem vai ser falar. física e química? Eu tenho algumas prioridades, assim, de conteúdo. Eu queria falar sobre radioatividade, eu preciso falar de... Vai tirar isso, vai tomar bomba eu nuclear. preciso falar de ondas sonoras, entendeu? Essas são matérias que são básicas para eu passar para vocês entrarem no ensino médio, assim, sabe? Então eu pego as Sei. prioridades, entendeu? Professora, As coisas de biologia que a gente já viu ao longo do ensino fundamental inteiro, vocês já dão conta, assim.
Agora, esses termos de física e química eu ainda preciso passar para vocês. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Big Bang. Que a gente falou lá no 6º Blings ano, e no Blang. 4º ano, e no 3º ano. Não, eu queria saber algo mais prático, Sexto algo ano, mais... algo Profundo. mais... A gente pode fazer, eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Eu tava até pensando, assim, planejando, não sei se a gente vai de fato voltar para a escola, eu acredito que não. Possivelmente não. Seria para uma situação de volta para a escola, mas mesmo que não role, eu tinha pensado já em fazer algumas aulas com vocês, que não necessariamente a gente ficasse tanto no nosso conteúdo, sabe? Mas aulas para a gente discutir sobre outras coisas. Porque eu não sei vocês, mas eu particularmente estou um pouco cansada, assim, sabe? Porque agora a gente não teve nenhum feriado, a gente está direto aqui desde quando as férias vai falar da terminaram, professora de matemática. a gente está direto aqui, ó. Eu sei que ela falou que às vezes ela tem tipo umas aulas com vocês, ela né? abriu agora toda quinta-feira. Aí vocês falam de tipo, aula coisas livre, a X, gente não é conversa, isso? pode o que quiser. Aleatórias. Brincando, então, sei lá, eu Seja do Buioso. o tema e ela discute com a gente. A gente fala as Então. coisas estranhas que o Buioso pesquisa. Eu não ia falar eu não queria fazer assim, tipo, toda semana, até porque ela tem mais aula que eu, ela pode fazer isso, né? Eu tenho menos. Mas sei lá, em algum. Vamos fazer sábado sim, vai. Vamos sim. Pode ficar esperando. Aí eu pensei em marcar alguma data, a gente pensa num assunto, entra no consenso, aí a gente marca, tal dia a gente vai falar sobre isso. E aí a gente vem com dúvidas, com coisas que a gente viu, com notícia, com vídeo, sei lá, sabe assim? A gente pode fazer isso sim, mas aí não dá pra fazer toda semana, né, gente? Eu só tenho 3 aulas com vocês. Você conhece alguma teoria que pode explicar o Big Bang? Conheço, mas eu não quero falar, não vou falar disso agora, não. Até porque mas tem a ver com falta 2 minutos, tem a ver com Sora, teve uma ideia muito boa. Vai ser legal. Gente. Sora, vai ser uma ideia muito legal. Sora, como é que a gente faz uma bomba nuclear? Muito legal, né, não? Um núcleo. Vou fazer uma bomba Continuando o tema da aula. Uma bomba nuclear para jogar na casa. Ela vai tirar a radiação, já pega a bomba nuclear, mano. A bomba na casa uma do bomba com Covid-19. Gabriel, eu juro que eu ia falar isso, ainda bem que você falou. Você falou? Oh, meu Deus, você sabe que vai jogar uma bomba na casa do homem. O cara vai pegar todo mundo junto, né? A gente fala para todo mundo sair. Vamos fazer o seguinte, então, falta só 1 minuto também. Amanhã, eu termino de corrigir com vocês, falta essa dilatação e processo de troca de calor aqui. Aí a gente corrige aqueles 4 exercícios que eu passei no Word. E aí a última coisa que falta para eu falar com vocês sobre esse assunto de termologia é a gente falar um pouquinho de calorimetria. A gente vai falar um pouco do calor propriamente dito. Então é calor sensível e calor latente, que chama. Falta só. Parece o nome de um livro. Calor latente. Calor latente. É um livro meio, né? De romance triste, tipo 50 tons de cinza, romance né? tipo um erótico. Mas a gente vai falar sobre isso. Acho que falta só isso, tipo gente. Calorimetria. E aí eu vou fazer uns exercícios, né? Óbvio. E aí acabou. Essa parte de termologia, né? Se for os exercícios voltar. Beleza? Vai ser possível. Beleza. Professora, a sua teoria do Big Bang tem a ver com Big Crunch? Big Crunch. Big Crunch é o chocolate gigante. Nossa, essa aí eu quero comer. Na verdade, Monhoso, eu acredito que tudo foi criado, né? Por um ser divino. Mas você não é ateia? A gente não sabe. Tô zoando com a sua cara. Tá. Tá doido? A gente pode falar sobre a teoria do Big Bang, teorias da Big concepção do planeta, sei lá. Mas aí tem que ser assunto que todo mundo por aí. tem que ser assunto que todo mundo topa, não só as coisas que nem, pelo jeito, as coisas que vocês falam em matemática são quem topa em Big Crunch? Professora. Tem que ser todo mundo. Professora, vou deixar no ar aqui para você discutir e pensar. Você acha certo